Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso tema nessa introdução ao marxismo é sobre a relação do Estado com a coação violenta e a integração ideológica. Bem, o Estado não é só coação. O Estado é, em última instância, um grupo de seres humanos armados que garante o poder da classe dominante. Nós nunca devemos esquecer isso, certo? Os golpes que ocorreram no século XX e no século XXI demonstram muito bem isso, essa natureza última do Estado. No entanto, uma sociedade de classes que subsistisse unicamente pela violência armada se encontraria numa situação de guerra civil permanente. Então, a classe dominante não pode se manter com um estado de guerra civil permanente, porque ela é minoritária. Né? Em breve se chega a um desgaste onde uma classe é esmagada pela outra, ou inclusive a sociedade chega a se dissolver. Né? Então, para consolidar a dominação de uma classe sobre outra, é necessário que os produtores, né, a classe explorada, sejam os servos, sejam os escravos, sejam os trabalhadores, as trabalhadoras assalariadas, sejam levados a aceitar como natural e justa a apropriação por uma minoria do sobreproduto social, ou seja, que sejam levados a aceitar como uma coisa normal a exploração, né, a expropriação do seu trabalho, né, seja no capitalismo ou em outras formações sociais. Então, por isso é que o Estado também integra ideologicamente. Né? Então, o Estado não desempenha apenas a função de repressão. Há no Estado uma função de integração ideológica. Né? Então, há uma categoria que o Marx vai falar e o Engels na sua obra Ideologia Alemã, né, que é a dos produtores de ideologia, né, que asseguram a função de integração ideológica. Né? Então, como as relações sociais implicam comunicação, isto é, uma linguagem entre os indivíduos, né, que estão no processo de produção, né, ou no processo de reprodução social, nas várias esferas de uma sociedade dada, né, essa linguagem, né, que permite o desenvolvimento da consciência, da reflexão, né, e da produção de conceitos, né, o que é bom, o que não é bom, o que é belo, o que não é belo, o que é justo, o que não é justo, né? Uma série de conceitos que vão nortear a vida de cada indivíduo na sociedade, né? Então, vários aspectos da vida social são acompanhados de reflexões sobre as ações humanas, né? E o que dá coerência à nossa ação, aos nossos objetivos sociais, é um sistema de crenças, de ideias, de hábitos, né? Ou seja, é o que se denomina a ideologia, né? Isso é que garante o cimento social, né? Os indivíduos têm que compreender a sua realidade social a partir desses conceitos, dessas ideias, que não surgem de maneira espontânea, como vamos ver, né? Então, nesse processo, a produção dessas ideologias, né, desses conceitos, dessas atitudes, né, as reflexões subjetivas dos indivíduos não se produzem espontaneamente, mas são condicionadas socialmente. Né? A maioria das pessoas pensam e sentem com base no contexto ideológico pré-existente. Nós já nascemos fazendo parte de uma família, nós vamos para a igreja, outras instituições sociais, da escola, né? Na comunidade, as relações sociais, a compreensão do mundo, a visão do mundo que está presente em diversas estruturas sociais que cada indivíduo participa, né? Então, quando se vem ao mundo, quando começa a se desenvolver socialmente, já existe um conjunto ideológico pré-existente, né? Que aqui, né, está presente na família, na igreja, na escola, na comunidade, nos meios de comunicação, né? Nos jornais, nas revistas, na televisão, nos filmes, na internet, certo? Então, essas ideias, né, esses conjuntos de valores, essas posturas já existem, né? E a produção de ideias e de sistemas de ideias encontram-se, né, limitadas historicamente, socialmente e geograficamente, né?
Isso é importante, né? Então, nós vivemos num país que tem uma tradição judaico-cristã, mas se a gente tivesse nascido em um país de tradição muçulmana, ou de tradição budista, né? Ou de tradição animista, numa comunidade, certo? Então, isso, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração, certo? E aparece também como um atributo de uma pequena minoria, né? Esse conjunto de valores são sistematizados de forma coerente, né, no sistema de pensamento, no sistema de crença. E em cada sociedade de classes, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Isso porque os produtores de ideologia se encontram na dependência material dos proprietários do sobreproduto social, certo? Então, veja, isso é claro da gente ver e localizar nas sociedades antigas, né? Na Antiguidade Oriental, certo? Na Grécia, em Roma, na Idade Média, certo? Onde essas camadas que produzem ideologia, os sacerdotes, os funcionários, são todos agregados de uma maneira ou de outra, são mantidos, são vinculados às classes dominantes, né? Em sua maioria esmagadora, certo? Com o surgimento do capitalismo, aparecem produtores de ideologias trabalhando não só diretamente sob a dependência da classe dominante, mas para um mercado anônimo, né? Então, é com o capitalismo que a gente vai surgir, né, uma camada, né, já existia, né, desses produtores de ideologia, desses intelectuais, né, mas os intelectuais não necessariamente, né, escritores, filósofos, sacerdotes, né, artistas, né, podem estar ou não vinculados direto ou indiretamente às classes dirigentes até às classes subalternas, né? Então, mas a função da ideologia dominante é uma função estabilizadora da sociedade, tal como existe, isto é, da dominação de classe. Então, como é que a gente sabe que uma ideologia, que determinado sistema de crença, que um conjunto de hábitos, de valores, faz parte da ideologia dominante? Quando ela tem a função de estabilizar, né? De demonstrar que a sociedade, apesar das suas dificuldades, dos seus conflitos, é essa, e o horizonte que nós devemos viver e pensar deve ser esse, né? Por isso há uma diversidade de ideias, há uma diversidade de posturas, mas o horizonte e o limite dessas ideias é se elas estão a favor, ou seja, garantir a estabilidade do que existe, ou se elas estão numa tensão procurando uma ruptura, né? Então a gente vê que, por exemplo, o direito protege e justifica a forma predominante de propriedade. No caso da sociedade atual, é a propriedade capitalista dos meios de produção, né? Então, apesar das diversas funções e teorias do direito, o direito que serve à classe dominante é que justifica isso, né? Então, defende-se o latifúndio, defende-se uma série de formas da propriedade capitalista dos meios de produção, né? A família também está vinculada a isso, né? Se você tem quando estabelece os padrões de relações de parentesco, predominantemente aceitos, né? Aceitos para a ordem dominante, certo? Então, a estrutura patriarcal da família, envolvida no machismo, na opressão dos filhos, né? Em última instância, isso favorece uma sociedade autoritária, hierárquica, né? Aí está dentro, né? Está integrada, né? Isso, inclusive, é garantido por lei, né? É a forma, as determinações de como deve se comportar deve se comportar as práticas familiares, né? A religião também condiciona os explorados, né, e os oprimidos a aceitar os modelos de conduta e pensamentos hegemônicos, né? Então, a gente tem também uma diversidade de posturas religiosas, mas quando é que a gente vai saber que uma postura religiosa está integrada, né, à visão dominante da sociedade? É só a gente observar isso, né? Se apesar das diversidades religiosas, se eles estabelecem como padrão essa sociedade na qual nós vivemos. Apesar de críticas morais e éticas, né? Mas se você aceita o trabalho assalariado, se aceita a exploração, se aceita a subordinação, né? Se aceita as injustiças que ocorrem, né? Ou se acha que a gente tem que aceitar porque vamos ter uma recompensa no futuro, né? Então, tudo isso, em última instância, leva, né, a consolidar a estrutura dominante, né? E as ideias políticas e morais predominantes, né, que procuram justificar e idealizar as relações sociais dominantes, né? No caso da nossa sociedade, as visões de competição,
de empreendedorismo, né? De que a solução está no indivíduo, né? Contra as ações coletivas, né? Por exemplo, contra as organizações coletivas, sindicais, populares, né? Quando há um incentivo, né, no sistema educacional, em outros, né, a esses padrões que fortalecem uma estrutura social que está levando ao caos que nós vivemos hoje em dia. Ok? E mais, né? Mas, porém, uma coisa interessante, né? Não existe só ideologia dominante, né? Então, o fato da ideologia dominante ser a ideologia da classe dominante não significa a inexistência de outras ideologias, né? Então, historicamente, sempre ocorreram ideologias divergentes vinculadas a estruturas, a setores sociais subordinados, né? Então sempre houve heresia, sempre houve movimento popular, movimento camponês, né? E sempre, invariavelmente, foram esmagados, né? Não tiveram voz, né? Porque o que triunfou foram as visões hegemônicas e dominantes. Então, cada formação social, certo? De um ponto de vista geral, possui, em síntese, três grandes categorias de ideias que nelas circulam. As ideias que refletem os interesses da classe dominante predominam, né, que são as ideologias dominantes, elas predominam no Estado, né, em toda a estrutura estatal, certo? E nos outros aparelhos sociais que não são diretamente vinculados ao Estado, mas dependem direto ou indiretamente deles. Né? Então, essas, né, no caso de, por exemplo, quando o Brasil estava subordinado ao escravismo colonial, certo? Que só acabou em 1888, então o conjunto da sociedade brasileira era permeado, né, hegemonicamente pelas ideias escravistas. Né? O Estado, né, com toda a sua estrutura, estava vinculado a isso, a imprensa, a escola, né? Os valores sociais, religiosos predominantes aceitavam como natural a escravidão, né, de milhões de brasileiros e brasileiras, certo? Embora tivessem questionamentos, né, minoritários, mas essa era a visão predominante. Há também, certo, em toda estrutura social, em toda formação social, as ideias das antigas classes dominantes que permanecem por inércia, né, da consciência social. Né? Então, a gente vive hoje, por exemplo, no Brasil, mas ainda tem gente que defende a monarquia, tem gente que defende que a igreja deve estar unida ao Estado, tem gente que defende a estrutura patriarcal da família, né? Tem gente que defende valores medievais, certo? Então, isso está misturado, né? Fazer parte de ideias, vamos dizer assim, reacionárias, né? Ultraconservadoras, né? Porque são retrógradas em relação à própria ideologia dominante, fazem parte das classes dominantes, mas do passado, né? E, é claro, existem as ideias de uma classe revolucionária em ascensão, que ainda dominada combate por sua emancipação. Isso fica claro, principalmente na história, quando a burguesia começa a sua marcha, certo, para a conquista do poder político contra a nobreza e a aristocracia, principalmente na Europa, né? Então a gente vê, por exemplo, as ideias iluministas, né? As ideias da Revolução Francesa, as ideias da Revolução, da Guerra de Libertação Nacional dos Estados Unidos contra o poder colonial inglês, né? Então, era um conjunto de ideias, de posturas que questionava toda aquela estrutura do antigo regime, né? Que via sociedade, que defendia as ideias medievais, as ideias aristocráticas, da desigualdade social, que não era possível ter igualdade nem formal entre os seres humanos, certo? E hoje, atualmente, né, desde o século XIX, quando surge uma nova classe social com intervenção própria, né, que é a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariados, o chamado proletariado, que existe também uma disputa, né, entre as diversas camadas dos trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, os trabalhadores assalariados, os camponeses, as camponesas, né, que se mobilizam, que se organizam em sua luta com valores que são, por exemplo, a cooperação, a ajuda mútua, né, a fraternidade, contra as ideias dominantes de competição, de repressão e tudo mais. Né? Então, de uma maneira geral, a sociedade gira em torno dessas disputas. Né? Um exemplo concreto do Brasil recente, né?
só para dar um exemplo, em torno da educação, é a disputa, né, pelas ideias do sistema educacional. O sistema educacional é um sistema que é permeado ideologicamente pelas ideias da classe dominante, mas houve um ataque muito grande, né, contra qualquer tentativa, mesmo de ideias ideias até burguesas, né, de democracia, de participação mais efetiva dos estudantes, dos professores, né, de que a escola sirva para o desenvolvimento do pensamento científico, né, do pensamento filosófico, do pensamento artístico, e nós vimos uma ofensiva retrógrada, né, inclusive de destruição da escola pública em nosso país, né, utilizando, inclusive, ideias de tempos passados. Né? Então, essa disputa que existe hoje em dia é uma disputa, né, de luta de classe, né, entre a ideologia dominante, né, e seus tentáculos reacionários, né, de ideologias passadas, e uma ideologia emancipatória, né, vinculada aos movimentos sociais, às classes subalternas, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras do campo e da cidade. Né? Como é que a gente vai decidir isso? Vai decidir na luta de classe no dia a dia. Né? Mas o importante é que a gente sabe que essa função ideológica, né, do Estado, né, é uma questão essencial, e aí a gente disputa cada dia no nosso cotidiano, na sala de aula, a gente disputa conversando com as pessoas no local de moradia, no local de trabalho, para a constituição de uma concepção do mundo a mais avançada possível, que sirva à maioria da população. Aqui no caso do Brasil, mas essa disputa também ocorre em outros países. É isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deem um like, divulguem, né, repassem esse vídeo e proponham outros vídeos, né, outras questões que vocês querem discutir a respeito do marxismo, que nós vamos continuar produzindo esses vídeos pequenos, né, com essas temáticas, né, para aprofundar, divulgar mais, porque isso faz parte, inclusive, da luta ideológica a favor dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, até o próximo vídeo e tudo de bom.